want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your head. Hypnotic, watch your body stand. Happiness, this is what we say. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. 'Cause I won't look back. I won't look back. 'Cause I won't look back. On my own, and I don't know why. She told me it's not your fault, but you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. 'Cause I won't look back. 'Cause I won't look back. 'Cause I won't. Vamos lá, testando o som, áudio, tudo funcionando. Bom, amigos que estão aí assistindo essa live, obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, nossas publicações.
Lembrando só que esse vídeo ele vai ficar publicado aqui no Facebook e no Instagram, né, do Via Blue Notícias, lá no Instagram, @Via Blue Notícias. E então quem não puder acompanhar a live vai poder assistir o vídeo a qualquer momento. Hoje nós vamos tratar aí sobre um tema muito importante, de muita relevância para todo cidadão, que é a transparência nas contas públicas. Eu sou Elielson Rezende, editor do site Via Blue Notícias, e a nossa missão é levar informação de qualidade aos nossos leitores e seguidores. Então nós vamos começar aí falando sobre o conceito de transparência. Tá? Muita gente ainda não tem muito conhecimento sobre o que realmente quer dizer a palavra transparência ou a importância dessa palavra, principalmente aí quando se trata de contas públicas. E nós temos aí uma definição muito interessante sobre transparência, transparência pública, que é entendida como um conceito fundamental em governança e administração pública, que se refere à divulgação aberta, divulgação aberta, clara e também acessível, né, de informações, dados, processos e decisões do governo para o público em geral. Tá? Então nós podemos aí concluir que a transparência pública envolve disponibilizar informações de maneira que qualquer pessoa possa entender sem muita dificuldade, sem linguagem técnica, né? Aquela linguagem técnica complexa ou que tenha dificuldade de acesso. Tá? E aí nós temos alguns aspectos da transparência pública que incluem o seguinte: acesso à informação, bem lógico, né? Mas é a disponibilização de dados sobre o orçamento público, gastos, políticas, leis, regulamentos, projetos, enfim, vários assuntos, né, que o poder público precisa divulgar de maneira acessível e compreensível. Tá? Nós temos aí tomada de decisões abertas. Isso aí vai garantir que os processos de tomada de decisões eles sejam claros e acessíveis, para que o cidadão entenda ali como essas decisões foram tomadas e quais foram os critérios adotados para essas tomadas de decisões. Tá? Temos o outro aspecto muito importante, que é a participação cidadã, que é abrir espaço para que os cidadãos expressem a sua opinião, né? Que questione ou até que contribua com o governo para adaptações ou criações de projetos. Né? Outro aspecto muito importante é responsabilidade. Né? Esse aí é um ponto muito importante, já que a transparência ela torna o governo responsável pelas suas ações, tá? E permite que o cidadão fique ali monitorando as atividades governamentais e identifique possíveis irregularidades. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí em outro momento, que é um assunto muito importante, muito interessante. E aí nós temos a prevenção da corrupção. Eu acho que esse é um ponto muito relevante na questão da transparência, porque quando um governo é transparente, dificilmente ele é corrupto. Né? A não ser que seja feita alguma coisa muito mirabolante para que o governo, mesmo sendo transparente, se torne corrupto. Né? E esse aspecto merece muito destaque, né? Já que a transparência nas contas públicas ajuda a reduzir as oportunidades de corrupção. Os processos e os gastos eles ficam visíveis ali
questionamento público, ao conhecimento do público, seja pelo cidadão, por legisladores ou outros órgãos aí de fiscalização, né? Então a transparência pública geralmente é promovida aí por meio da divulgação proativa, tá, de informações, como os relatórios governamentais, informações financeiras, reuniões públicas, portais de dados abertos, o famoso portal da transparência que a gente tem tanto publicado aí nas redes sociais, né, no nosso site também. Nós também temos a legislação que estabelece o direito do cidadão de acessar todas as informações governamentais. Só para a gente facilitar, até ajudar um pouco a sociedade ter acesso a essas informações, é só pesquisar ali no Google Lei de Acesso à Informação, que todo mundo vai ter ali o conteúdo e vai entender como funciona, pelo menos na teoria. Tá? E aí todos esses aspectos, esses conceitos, mas quais são os benefícios da transparência pública? Né? Primeira coisa é a promoção da confiança, né? Que vai criar um ambiente aí em que os cidadãos eles podem confiar nas atividades do governo, certo? E por que eles podem ali dar credibilidade às atividades do governo? É porque o cidadão vai poder verificar essas informações por conta própria. Ele vai ter acesso a essas informações a qualquer momento. Né? E aí vai entender como que foram tomadas as decisões, por que foi gasto tanto em determinado setor, em determinada obra ou compra, enfim. Nós vamos ter aí uma outra situação bem interessante, que é, como eu falei agora há pouco, a responsabilidade e combate à corrupção. Tá? Isso aí, vou repetir, é para reforçar mesmo, dificulta as práticas corruptas no governo. Temos aí redução das desigualdades. Né? Por que tem essa redução da desigualdade? Porque vai expor, né, a transparência pública ela expõe a diferença nas aplicações dos recursos. Tá? Como uma área que não está, por exemplo, né, uma área que não está ali precisando de tanto investimento, que já está funcionando bem, né, recebendo mais do que outra área que precisa de mais atenção. Então, só para explicar melhor, por exemplo, a área da saúde está funcionando bem, a área da educação não, mas a área da saúde continua recebendo mais investimentos do que a educação. Né? E o cidadão vai poder ter acesso a essas informações e questionar ao poder público os motivos de um investimento a mais numa área e menos em outra, que estaria precisando. Tá? Só para exemplificar. Mas para fazer tudo isso, né, existem aí desafios. Né? E aí quais são esses desafios para implementação da transparência pública, assim, de fato? Então existem aí vários fatores para a transparência pública que vão desde os aspectos políticos, técnicos, culturais, organizacionais, são inúmeros fatores. E nós temos aí algumas situações que se tornam obstáculo para a transparência pública. Primeiro é aquele que é um dos que nem deveriam existir, mas infelizmente existe, que é a falta de vontade política. Né? E por que a falta de vontade política é um obstáculo para a transparência pública? A publicidade de determinadas ações ela pode revelar informações sensíveis, decisões que são ali controversas, tá? Ou até mesmo práticas inadequadas por parte do poder público. O que não pode ser
que não é interesse, né, de muitos governantes, de alguns políticos, né, que eles são obrigados a tomar determinadas decisões que vão ali de encontro ao que a sociedade espera daquele político, né? Então a falta de vontade política ela trava um pouquinho ali a transparência. Nós temos também aí um outro ponto que que eu acredito que em cidades, em estados que são bem desenvolvidos tecnologicamente, não deveria existir, tá? Que é a complexidade das informações. Sabemos, né, quem tem conhecimento sobre como funciona a transparência pública sabe que existem processos governamentais que que possuem ali dados muito complexos, muito técnicos, né, que são difíceis aí de transformar em uma forma compreensível ao público em geral. Porém, hoje já existem diversas ferramentas que facilitam a transformação dessa informação sem perder o contexto, sem perder a verdade, né? Então, não é admissível que um estado, uma cidade que seja bem desenvolvida tecnologicamente ainda não tenha as suas contas públicas divulgadas de forma correta. E nós temos também aí a cultura do sigilo, tá? Onde a divulgação das informações ela é vista assim como uma ameaça à segurança ou ameaça à autoridade, tá? Isso acontece principalmente em municípios pequenos com uma cultura política antiga e com governantes aí que ainda não se adaptaram ao processo de transparência, né? As novas tecnologias para expor as contas públicas. Muitas vezes até a estrutura tecnológica limitada dificulta aí a divulgação completa dos dados, né? Então, enfim. E vem um outro ponto que é delicado, que é a questão dos custos financeiros, né? Que também são uma dificuldade muito séria, já que o processo todo envolve um desenvolvimento de portais abertos, né? Portais de dados abertos, o portal da transparência, no caso, né? Treinamento de pessoal, e tem que estar ali em conformidade com a lei, tem que estar seguindo a lei bem direitinho, enfim. Forma-se uma estrutura, tem-se uma equipe especializada nisso e não sai barato para o município, mas é obrigatório. E assim, nós temos outras barreiras também que dificultam aí a transparência, como até mesmo a resistência burocrática, riscos à privacidade, tem a possibilidade da manipulação das informações, falta de conhecimento, dificuldades técnicas, enfim, são muitos tópicos que precisam ser vistos com cuidado para realizar aí o processo de transparência. Eu vou trazer aqui um exemplo para bem perto, né, para Blumenau, né, quando o vereador Diego Nasato apresentou o projeto de lei, o PL número 8745/2023, que determinaria a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ou seja, da Prefeitura e da Câmara Municipal. Eu vou resumir. O projeto ele foi rejeitado já na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Blumenau. O parecer teve voto favorável do relator da comissão, o vereador Tuca, mas recebeu 3 votos contrários dos vereadores Jovino Cardoso, que é o líder do governo na Câmara, Gustavo de Oliveira, o Gugu, e César Campesato. Lembrando que os 3 vereadores que votaram pela rejeição do projeto de lei, eles fazem parte da base do governo do prefeito Mário Hildebrandt. Então, fazendo uma análise
técnica do parecer da comissão, foram apresentados aí vários motivos para que o projeto não fosse aceito. Tá? Até aí, tranquilo. Se existem fatos concretos que não permitem a criação desse projeto de lei, né, fica a pergunta também, por que a prefeitura não torna, por conta própria, né, pública a transmissão aí das licitações? Por que não faz a transmissão das licitações ao vivo? Tá? Óbvio, é de interesse de todos, né? Enfim, saber aí o que acontece com as contas da prefeitura. E ali a gente vê que uma das justificativas da negativa do projeto é que a Câmara não pode criar cargos na prefeitura. Né? Só para deixar em termos claros, estamos aqui fazendo essa live justamente para tentar facilitar o entendimento sobre transparência. Mas no canal da Prefeitura de Blumenau no YouTube, nós temos alguns vídeos que foram publicados há mais ou menos 2, 3 anos, tendo no nome do canal Licitações Sala 01. Tá? E essas transmissões das licitações, transmissões ao vivo das licitações, elas foram feitas. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para a gente mostrar que realmente esses vídeos existem. Tá aí para vocês verem, tá? Existe um canal no YouTube que mostra vídeos de licitações que foram publicados aí, que foram transmitidos ao vivo no YouTube. Né? Então vamos aguardar aí o posicionamento da prefeitura, né, para ver o que vai explicar, né, em relação a isso. Se não pode transmitir, por que já transmitiu anteriormente? Se já transmitiu anteriormente, não vai criar cargo algum. Né? Porque já era feito, então se já era feito, o cargo já existia. Né? Alguém na prefeitura fazia aquilo, não chegou ninguém aleatório lá dentro da prefeitura e disse, não, eu vou gravar a licitação agora. Não aconteceu isso. Né? Então vamos aí aguardar as explicações, já que o prefeito Mário Hildebrand, né, o prefeito de Blumenau, sempre fala aí nas redes sociais que o seu governo é transparente. Eu quando anunciei essa live, eu acabei recebendo algumas mensagens, né, pelo Facebook, ali, pelo Instagram, né, até mesmo pelo meu WhatsApp. Eu separei algumas perguntas aí que eu quero ler. Né, são perguntas sobre transparência, né, e as perguntas elas tratam exatamente sobre a eficácia da transparência nas contas públicas. E a primeira pergunta que me enviaram é: como saber se os dados publicados no portal da transparência são verdadeiros? Boa. Então, existem órgãos fiscalizadores das contas públicas. Tá? Então, a partir do momento em que os dados são colocados no portal da transparência, o gestor público ele assume a responsabilidade pelo que está lá. Por exemplo, a prefeitura contratou aí uma empresa para reformar o muro de uma escola. Né? Todas as informações, desde o edital de licitação, processo licitatório, resultados, enfim, contratos, valores também, né, devem ser detalhados ali no portal, né, no portal da transparência. E se alguma informação não estiver de acordo com a realidade, os órgãos de fiscalização podem solicitar explicações. Se houver realmente ali diferença nas informações, o Ministério Público pode ser acionado, a Câmara Municipal também. Inclusive, é obrigação dos vereadores fiscalizar as obras públicas, né? E também qualquer cidadão que entende ali o mínimo sobre contas públicas
e encontrar algum erro, pode acionar essas entidades aí com pedido de informações ou denúncia para que as providências sejam tomadas. Então, que podem ser a correção das informações, ou pode acontecer uma auditoria, perícia, até um processo que pode causar perda do mandato e outras penalidades aos responsáveis pela falha. Uma outra pergunta muito bacana também que foi enviada é: posso solicitar informações sobre as atividades da prefeitura? A resposta é sim. Qualquer pessoa tem o direito de pedir informações sobre receitas, gastos, licitações, contratos. Inclusive em Blumenau nós temos o eSIC, que é um portal onde você pode solicitar documentos e outras informações sobre as atividades da prefeitura. Só lembrando que existem determinadas informações que são bem específicas, né, que podem estar aí em sigilo. E aí elas não são divulgadas, tá? Mas a gente vê que essa atuação da sociedade na transparência das contas públicas, como eu falei anteriormente, com o cidadão cobrando essas informações até inibe os erros na divulgação das informações, inibe corrupção, né? Enfim, a participação da sociedade nas contas públicas acaba se tornando aí uma ferramenta muito forte contra a corrupção. E aí a próxima pergunta, ela nos leva a um ponto bem delicado, tá? A pergunta é a seguinte: se eu identificar um erro de informação no portal da transparência, o que preciso fazer? Bom, primeiro de tudo é coletar todas as informações que devem ali estar disponibilizadas, tá? No caso de uma compra superfaturada pela prefeitura, por exemplo, pega o contrato, dá para fazer o download, né, do documento, verifica os valores de compra, se estão muito acima do preço médio de mercado, ali, tudo detalhado, e a partir daí acho que posso sugerir algumas situações. A primeira é encaminhar à Câmara de Vereadores, né, que são os fiscais da prefeitura, tá? E pedir que seja analisado. Outra situação é enviar, como eu falei, ao Ministério Público, né, ou então encaminhar ao Tribunal de Contas do município ou até do Estado. Acredito que sejam as instituições aí que podem dar uma resposta. E acabam até surgindo alguns questionamentos, algumas dúvidas aí se a transparência nas contas públicas ela realmente funciona. Então eu peguei aqui um exemplo que vem da Controladoria Geral da União. Tá? Controladoria, a CGU divulgou em 2021 o resultado da segunda edição da Escala Brasil Transparente, avaliação 360 graus. Bom, municípios como Campo Grande, Mato Grosso do Sul, João Pessoa, na Paraíba, Linhares, no Espírito Santo, Londrina, no Paraná, Mesquita, no Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, Sobral, no Ceará, essas cidades aí elas ficaram no topo da lista ali, né, como municípios transparentes. Então, com a transparência levada a sério, sim, funciona muito bem, já que a população desses municípios tem acesso às contas públicas com facilidade. E é como já vimos anteriormente, né? Vale a pena reforçar, principalmente em relação a esse tema. Quando a população tem acesso, tem conhecimento sobre as contas do governo, dificilmente ocorrerá caso de corrupção. Tá? Às vezes nós achamos que é muito difícil, né, combater a corrupção, mas a solução está aí bem na nossa frente, muitas vezes na palma da nossa mão, porque nós conseguimos acessar essas informações até pelo celular. Tá? É só fazer. Então, nós podemos aí concluir que a transparência nas contas públicas, junto com a participação da sociedade, né, nessa fiscalização, é a maneira mais eficaz aí de
evitar aquilo que nós já estamos cansados de observar, que é a terrível corrupção. Então, o problema é que existe uma falta de atitude, né? Por conta aí dos motivos que eu já relacionei, e essa omissão, esse silêncio, não apenas dos órgãos fiscalizadores, mas da própria sociedade, ela traz resultados desastrosos. Ela pode destruir o futuro de uma cidade, né? E, tipo, se uma obra superfaturada aí não for concluída, enfim, se tivermos várias situações que podem configurar crimes de corrupção e ninguém descobrir pela simples falta de fiscalização, o transtorno ele pode ser muito, muito maior. A gente está falando de uma única obra, mas outros contratos aí podem estar sendo usados para fins corruptos. Tá? Depois quem paga a conta é o próprio cidadão, né? Através dos impostos, taxas, enfim, outras formas de arrecadação para os cofres públicos, simplesmente porque ele não fiscalizou. Tá? Portanto, eu acredito que alguns minutinhos aí, navegando pelo portal da transparência, podem ser fundamentais para a saúde financeira do município. Eu quero até falar que algumas pessoas aí já disseram que não adianta denunciar, talvez pela corrupção ter se tornado tão normal, né? O que é normal, mas se tornou comum, né? E que ninguém mais acredita nas instituições públicas, né? Mas eu quero falar novamente, consultem as contas públicas, seja da prefeitura, da Câmara Municipal, do governo do estado, governo federal. Troquem aí os minutinhos ali gastos no TikTok, por exemplo, né, por minutos no portal da transparência. E ali vocês vão saber como o dinheiro de vocês está sendo usado, o dinheiro que você paga através dos impostos. Tá? Eu já consultei as contas públicas de alguns municípios, né, e já vi, por exemplo, numa Câmara Municipal de outro estado, eu já vi vereadores aí se esbaldando no camarão rosa, né, prefeitos comendo chocolates caros, banquetes em secretarias com pratos caríssimos, sobremesa gourmet, tudo isso aí bancado com o dinheiro dos contribuintes. Então vale a pena aí saber como o seu dinheiro é gasto para não servir de besta para políticos espertalhões. Nós vamos inibir aí a farra com o dinheiro público e defender a aplicação desse dinheiro nas devidas áreas. Nós já estamos aí preparando outras lives sobre temas de interesse geral. Siga o nosso perfil no Instagram, @ViaBlueNoticias, nossa página no Facebook, também @ViaBlueNoticias, e o nosso site www.viabluenoticias.com. Eu espero que tenham gostado da live. Quem assistir depois também, eu espero que goste do conteúdo. Mais uma vez, obrigado por assistir e até a próxima.